Olá, vamos iniciar a videoaula do LipoCavity multifrequencial. Então, o LipoCavity, ele é nosso equipamento de ultracavitação, mais um dos equipamentos que a gente tem hoje, né? Então, ele é o terceiro modelo e ele já vem consagrado aí na estética e também a gente surge com uma grande novidade hoje nele. Então, ele vai acompanhar aí para vocês um aplicador de baixa frequência, o que traz um resultado melhor, um conforto na aplicação e de forma silenciosa. Então, o que a gente tem aí de diferenciais desse equipamento? Ele vai ter aí 3 frequências disponíveis para vocês. Vocês terão a frequência de 4 MHz, 650 kHz e 80 kHz. O que vai mudar para vocês é a profundidade de cada uma, tá? Uma potência de 70 watts no equipamento, uma alta dose aí, que vocês têm uma dose de 7,7 watts por centímetro quadrado e também a possibilidade de utilizar ele tanto na facial. Lembrar que os nossos outros equipamentos da linha LipoCavity, eles trabalham bastante a linha corporal, né? A ideia dele, devido à profundidade, à potência, é mais corporal. E aqui nesse equipamento vocês têm disponível facial, pois vocês têm a frequência de 4 MHz. O nome técnico dele, então, é equipamento de ultracavitação, nome comercial LipoCavity e o fabricante é Medicalção. Sobre a descrição do método, então vamos conversar um pouquinho sobre a ultracavitação. Ela baseia-se basicamente na utilização aí do ultrassom, objetivando um efeito mecânico maciço que vai agir induzindo a lise de células de gordura. O ultrassom é uma modalidade de tratamento nas disfunções estéticas, então a gente vai usar tanto aí, vocês vão ver que a gente vai ter as indicações dele, mas ele é usado tanto para celulite, para gordura, para flacidez também. E ele é caracterizado por ser uma onda acústica com frequências superiores a 20 kHz, ou seja, não audível. Aqui nesse slide vocês podem ver as frequências audível, então a gente trabalha aí com frequências que onde a gente tem de 20 a 20 mil Hz são audíveis, né? E hoje o ultrassom, no caso, as frequências que a gente não escuta, elas vão estar na faixa aqui, ó, onde está marcando o quadrante em vermelho, tá? Que são acima de 20 mil Hz, ou seja, acima de 20 kHz. Sobre a cavitação estável, quando a gente usa doses baixas, a gente vai realizar uma cavitação estável, que basicamente é lipólise, né? Onde a gente não tem aí essa questão da implosão da célula, a gente vai ter só o esvaziamento dela. Quando a gente usa doses mais altas, a gente vai ter o que a gente fala de cavitação instável, que aí a gente vai usar doses acima aí de 3,0 watts por centímetro quadrado, que vai ocorrer então essa oscilação no volume, né, formando aí bolhas de ar, é onde a gente vai ter esse aumento, sofrendo assim essa implosão desta célula, consecutivamente vai ser eliminado desse conteúdo dentro dessa célula para espaço intersticial. A gente pode estar falando aí de lipólise, de apoptose e de necrose. Então aqui a gente vai falar basicamente de lipólise e apoptose, que é o que a gente mais quer hoje em tratamentos estéticos. Nessa imagem vocês conseguem ver a implosão, aqui a formação de bolhas, né? Com o crescimento dessas bolhas até que gera ali essa implosão no final, que é o que a gente chama aí de cavitação instável ou cavitação colapsada. Sobre a profundidade, sempre vale lembrar então que a profundidade de penetração do tecido ela é determinada pela frequência do nosso equipamento e não pela intensidade dele, tá? Então quando a gente vai aí atuar com frequências mais profundas, né, frequências menores, a gente vai ir mais profundo, tá? Ou o contrário, quando eu uso frequências maiores, eu tenho menos profundidade. Aqui a mesma coisa, temos uma imagem demonstrando essas frequências. Ali vocês conseguem ver 2,5 MHz mais superficial, enquanto que 0,5 MHz é mais profundo. Então, cuidar sempre a camada adiposa que vai ser usada a cada frequência. Lembrar que nosso equipamento a gente tem lá o 650, que ele vai ser uma frequência mais intermediária, né? E 80 kHz ele vai ser uma frequência mais profunda. Então, aqui no caso, vocês têm que cuidar bastante a camada adiposa da área a ser tratada. Indicações. Então, quando a gente vai trabalhar aí com as frequências mais profundas, a gente indica aí uma gordura pelo menos de 2,5 centímetros, né? Então, a gente tem que cuidar a área.
Lembrar que também pode ser usado na celulite, se a celulite for uma decorrência de redução de tecido adiposo. Muito interessante associado na técnica de hidrolipoclasia, que a gente pode estar usando aí com o soro, né, onde a gente introduz o soro com uma seringa, obviamente, e aí a gente vai aplicar depois o equipamento sobre este local. Então, a gente pode trabalhar várias áreas corporais. Aqui vocês têm todas as áreas que podem ser aplicadas. Lembrar sempre, novamente, que tem que ter uma camada adiposa específica. Porém, neste equipamento, vocês têm a frequência de 4 MHz, que aqui vocês poderiam utilizar em áreas com pouca gordura. Então, onde a gente vai poder usar na facial, né, para papada, para trabalhar essa parte do contorno facial também. E uma pessoa mais magra também poderá ser utilizado. Após o rompimento do adipócito, falando um pouquinho sobre o que acontece, como eu já citei antes também, o conteúdo, principalmente o triglicerídeo, ele vai ficar disperso ali no espaço intersticial. Então a gente tem que metabolizar essa gordura, né? Então é muito importante que o paciente, ele realize atividade física, ele cuide da alimentação, tá? E ele beba bastante água. Então assim, os processos que vão aí realizar essa eliminação vai ser o sistema linfático, o circulatório e também o sistema imunológico, que basicamente é o nosso sistema linfático. Uma imagem mostrando aqui o fenômeno de cavitação, antes de ocorrer a cavitação, durante o procedimento e no final, né, vocês podem ver ali a redução dessas camadas. No caso aqui, a redução, vocês podem ver a redução do tecido adiposo mesmo. Vocês conseguem ver as células adiposas, depois elas aumentadas de tamanho. E lá embaixo vocês conseguem ver a evolução da cavitação nas células adiposas. Vantagens desse equipamento. Então, ele é um tratamento realizado em clínicas de estética. O paciente ele não vai alterar suas rotinas diárias, não exige tempo de recuperação, é um tratamento simples e seguro, é um tratamento indolor e o operacional dele é muito simples. Basicamente, vocês vão ligar o equipamento, vão selecionar a frequência, vão colocar um modo contínuo pulsado, programar o tempo e o equipamento estará ligado. E aí vocês vão ajustar aquela dose lá de acordo com a potência, ou seja, o efeito que vocês querem causar no tecido. Como aplicar então? Vou regular aí a potência de acordo com a sensibilidade, o tempo vai estar relacionado com a camada adiposa versus o tamanho da área, né? E modo contínuo, modo pulsado. Lembrar que o modo contínuo sempre tem efeito térmico e o modo pulsado tem efeito atérmico. Então vai depender aí para que eu vou utilizar. Modo contínuo, posso sempre estar utilizando na gordura localizada e o modo pulsado eu posso estar usando aí numa celulite, né, uma celulite mais inflamatória, também posso estar indicando. Assim como eu poderia utilizar onde eu não quero aquecer o tecido, eu não quero gerar ali uma inflamação. A aplicação ela deve ser dinâmica, os movimentos eles têm que ser constantes, lentos e circulares. Um dos segredos maiores de um bom resultado com equipamento é o movimento, tá? Então a gente vai pegar o aplicador, a gente vai colocar sobre a região, a gente vai aplicar o gel de contato. Nesse caso vocês têm que ter uma camada, não precisa ser muito exagerado, também nem pouco gel. Aplica gel, põe o aplicador e faz movimentos no mesmo local, movimentando sempre ele, nunca deixar parado, mas movimenta no mesmo local, a fim de que vocês vão ter um resultado melhor, vai ter uma distribuição dessa onda neste ponto, tá? Então, assim, normalmente a gente faz uma aplicação mais no ponto, a gente não abre tanto a área. Se vocês pegarem uma área de 20 por 10, vocês não podem ficar fazendo a área inteira, o resultado de vocês vai mudar. Se vocês ficarem fazendo uns 2 minutos, 3 minutos nesse ponto, depois 2, 3 minutos aqui e assim sucessivamente. A gente pode utilizar gel com princípio ativo também, tá? Então, nessas aplicações, para potencializar aí os resultados, principalmente quando a gente está falando em gordura ou celulite. Falando um pouquinho sobre o tempo de aplicação. Então, a área da superfície do transutor, ela vai corresponder aproximadamente ao diâmetro da superfície do contato desse transutor. Considerando que essa área, então, a gente vai ter aí uma era de 9 centímetros quadrados. O tempo de aplicação do aparelho ele vai depender da área e deve ser seguido a seguinte fórmula, que é aquela fórmula que a gente já conhece, né? Que é tempo igual a área dividido pela era. Lembrar aqui que a era então é 9 e aqui a gente colocou um quadrante sugestivo de 10 por 15, dando um total aí de 150 centímetros quadrados, dividindo por 9,
17 minutos de aplicação para este quadrante. Durante a aplicação, o paciente ele pode sentir um leve desconforto, formigamento, não pode sentir assim muita questão de vibração, calor, vai depender muito da sensibilidade também dele, tá? Então, essa questão de relação sobre a aplicação, tem muitas pessoas que não sentem absolutamente nada, tá? Tem outras que vão sentir aí um leve formigamento e pouquíssimo aquecimento. Importante ressaltar, né, de acordo com essa sensibilidade, isso pode variar em cada paciente. E também pode variar dependendo da região que vocês vão tratar. Recomendação acima de pacientes ideal, saudáveis, óbvio, né? A gente não vai trabalhar com pacientes sobrepeso, né? Obesidade, cuidar um pouquinho quando a gente vai fazer um tratamento para gordura e acima de 18 anos. Recomenda-se pacientes que mantenham hábitos de vida saudável durante o tratamento, a fim da gente facilitar essa eliminação desses ácidos graxos livres que foram liberados durante ali o procedimento. Então é aconselhável, fez a aplicação do Lipocavity, faz atividade física imediatamente. Um dia antes a gente aconselha evitar alimentos gordurosos, até 2 dias depois também adotar uma dieta, né, aí pobre de gordura. Bebida alcoólica não é permitido, né, a fim da gente evitar esse sobrepeso ao fígado e os rins, que são os nossos órgãos aí que vão auxiliar nessa eliminação também, né. Sobre os intervalos de sessão. Hoje o intervalo está bem relacionado com a atividade física. Quando o cliente de vocês ele for praticante de atividade física regularmente, ou seja, ele vai 3 vezes na academia ou até 5 vezes, ele pode vir fazer 2 vezes na semana o procedimento. Agora, é um paciente totalmente sedentário, é 1 vez na semana. Tá? Número de sessões, vai depender aí de 8, 12 sessões de acordo com a necessidade, né, ou a área que a gente está tratando. Lembrar que sempre a gente também vai ter resultados normalmente na primeira sessão, tá? Também vai depender aí do metabolismo, né? O que eu posso associar? Hoje eu posso associar vários recursos na minha aplicação. Então eu posso estar sempre iniciando com o Lipocavity, finalizar com radiofrequência, posso finalizar com endermo ou vacoterapia, mesma coisa, plataforma vibratória, a drenagem linfática é muito interessante também a gente finalizar, ondas de choque que vocês também têm disponível nos outros equipamentos Lipocavity, tá? Crioterapia, criolipólise e a tecar-terapia, tá? Tem outros recursos também que estão super em alta hoje, que é a aplicação, também pode ser aplicação de injetáveis, no caso a gente pode estar trabalhando aí com a carboxiterapia, com o ozônio, todos esses a gente pode estar associando sempre após a aplicação do Lipocavity. As contraindicações que a gente tem no nosso equipamento, então, gestantes, lactantes, mulheres que pretendem engravidar, marca-passo ou implante eletromagnético, alterações do sistema imunológico ou inflamatório, problemas hepáticos, problemas de fígado, triglicerídeo alto, insuficiência renal, osteoporose, lúpus, psoríase, cabeça, cervical, pacientes com histórico de hepatite. Então aqui no caso do DIU a gente pode aplicar também, tá? O DIU não é uma contraindicação, que sempre é uma pergunta bem clássica. E aqui um resultado, então, de uma associação. Então esse aqui é uma paciente que ela teve aí... basicamente, ela fez, se eu não me engano, foram 10 sessões que eu acabei fazendo nela. Isso aqui é uma cliente da clínica, tá? Ela fez o Lipocavity, eu fiz nela 30 minutos de Lipocavity e finalizei 30 minutos de crioterapia na região do abdômen, tá? Ela teve uma diferença, se eu não me engano, aquela vez tinha dado bastante diferença, em torno de 10, 15 centímetros. E ela é bem magra, o detalhe dela era bem a gordura localizada. Essa aqui também é o mesmo protocolo, também foram 10 sessões, tá? Mesmo tempo, 30 e 30, tá? Mesma coisa. O que eu costumo fazer? Eu costumo trabalhar sempre metade do abdômen. Eu divido o abdômen no meio, trabalho 15 minutos neste lado, 15 nesse, tá? Então eu trabalho focado no abdômen inferior, eu não vou trabalhar toda a região, tá? Ou seja, eu não vou trabalhar a parte superior neste caso. E aqui alguma referência que a gente utilizou no material. Obrigado e até a próxima!